Fala galera da informática. Vou começar umas aulas de Excel. Nessa aula número 1, eu gostaria de contar e explicar para vocês o surgimento da planilha, de onde surgiu, algumas coisas básicas. E a ideia no futuro é estar fazendo outras videoaulas para que nós possamos aí avançar no conhecimento do Excel. Então, o surgimento de uma planilha eletrônica se deu na década de 80, quando dois alunos de uma universidade americana, eles verificavam que o professor deles, o mestre de finanças deles, demorava muito para fazer os cálculos financeiros, matemáticos no quadro negro, a famosa lousa. Então eles decidiram elaborar um programa que simulava o quadro negro. Então tratava-se da primeira planilha eletrônica, chamada naquela época de VisiCalc. Aí nos anos 90, o Bill Gates, que é dono da Microsoft, ele lançou o Excel 3.0, já rodava no ambiente Windows. Desde então, o Excel só cresceu e hoje é o líder no seu segmento. Então, o que é uma planilha eletrônica? Uma planilha eletrônica, a gente pode considerar uma folha de cálculo, uma área de trabalho de cálculo, disposta em forma de tabela, no qual poderão ser efetuados vários tipos de cálculos matemáticos, simples ou complexo. Então, você pode estar fazendo um 4x4, né, até um sistema que você poderia estar gerenciando um estoque, um setor, alguma coisa do tipo, tá? Então, a planilha eletrônica é o software que revolucionou o mercado da informática. Por que revolucionou? Quando não tinha o Excel, qual que era o recurso que tinha na época? Se você falou folha e papel, acertou. É isso mesmo. Então, imagina o tanto de folha que a gente ia ter que ficar guardando, consultando, né, organizando. Já o Excel, a gente dá um nome, guarda, né, é bom fazer um backup também, sempre tem em outros lugares, mas é muito mais fácil do que montes e montes de folhas de papel, tá? E a palavra Excel vem da metade de excelente, tá? Ou seja, a palavra excelente. Olha algumas coisinhas que nós podemos fazer com o Excel. Então, bastante coisa, tá? Então, conforme você for crescendo no conhecimento, você consegue aí ir avançando e ter cada vez mais visão do que é possível fazer com o Excel. Mas já adianto para vocês, é muita coisa. Eu brinco com o pessoal que às vezes, né, tem a ver no que eu falo, que a gente vai morrer e não vai conseguir usar tudo que o Excel oferece, porque é muito recurso mesmo, tá? Bom, então, para abrir o Excel, todos os programas, Microsoft Office, tá? Microsoft Office Excel. Então, vou abrir aqui o Excel. Bom, quando você abre Excel, ele mesmo já dá alguns arquivos que você pode estar utilizando, que ele dá um layout. Ó, calendários, por exemplo. Se você descer um pouquinho aqui, ó, lista de presença, por exemplo, né? Cronograma aqui de férias, fluxogramas. Então, o próprio Excel ele já dá algumas planilhas prontas, uns layouts. Se você precisar utilizar de acordo com o que ele está te oferecendo, tranquilo, você pode utilizar. Agora, no meu caso aqui, eu vou fazer um arquivo do zero. Então, vou clicar aqui, ó, pasta de trabalho em branco. Então, aqui eu tenho o Excel, tá? Ele aparece para a gente da seguinte forma. Os menus, deixa eu abrir aqui sem querer, ajuda. Ó, os menus ou guias. Então, eu tenho o menu arquivo, serve para um arquivo novo, abrir, salvar como, imprimir, ou seja, fazer algumas coisas com o seu documento. Eu tenho aqui o menu página inicial, que é o próprio menu que abre quando o Excel é inicializado, então geralmente é o mais usado. Tem o menu inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Então, conforme também você for avançando nos conhecimentos, você vai vendo também com o tempo quais são os recursos que o Excel ele tem nesses menus, tá? Então, uma coisa básica que a gente tem que entender aqui no Excel é isso aqui, ó. O que é uma coluna, o que é uma linha, o que é uma célula e o que é uma célula ativa, tá? Então, funciona da seguinte forma. Repare que essas letras que aparecem, na hora que você for imprimir um documento, entregar, né, um trabalho no Excel, elas não vão aparecer.
mas isso aqui é o que a gente chama de colunas. Então, as colunas, elas são representadas pelas letras. Tá? Aqui, ó, nós temos os números, que também não sairão numa impressão, né, em algo do tipo. Quando você for finalizar o trabalho e entregar impresso, por exemplo. Então, ele não vai sair. Então, aqui nós temos os números. Os números representam as linhas. Tudo bem? Então, o Excel é formado de colunas, de linhas, e um conjunto de colunas e linhas, nós temos as células. Tudo bem? Então, por exemplo, eu cliquei aqui, ó. Repare que eu estou selecionando a coluna G, a linha 5. Então, eu estou na célula G5. Então, encontro de uma coluna com uma linha, nós temos uma célula. Tudo bem? Quando eu clico nessa célula, nós chamamos de célula ativa. Tá? Então, é o que a gente tem aqui. Ó. A gente tem a coluna, formada pelas letras, as linhas, formada pelos números, tá? A célula, que é o encontro de uma linha com uma coluna, e a célula ativa. No meu exemplo aqui, ó, ele está selecionando a célula B3. Então, a célula ativa aqui é a célula B3. Bom, uma outra coisa que é importante a gente analisar aqui em cima, ó, né, é que o Excel ele cria por pasta, ele não dá um nome de arquivo ou coisa do tipo. Por quê? O Excel é diferente do Word, tá? Que o Word é um arquivo só, geralmente. Agora o Excel não, você pode ter uma pasta e dentro dessa pasta você pode ter várias planilhas. Repare que aqui, ó, ele dá plan 1, que é a planilha 1. Se eu clicar aqui no ícone do mais, ó, ele abre uma outra e aqui eu tenho 3 planilhas. Ou seja, 3 planilhas no mesmo documento, tá? Para você inserir dados aqui, você vai selecionar a célula ativa, no caso aqui o B2, vai colocar a informação e é sempre importante dar um Enter para você confirmar aquilo que você está colocando. Tá? Às vezes tem algumas fórmulas que a pessoa vai digitando e dá um ESC, clica em outro lugar, aí o Excel vai entendendo que você está querendo pegar outras células. Então é bem importante dar o Enter para ele entender que você está concluindo ali a informação. Tá? E aqui, ó, vocês podem perceber que nós temos a caixa de nomes. Ó. Quando eu venho numa célula, ele vai na caixa de nomes e mostra qual que é a célula que eu estou. Agora é F3, cliquei, ó, foi para F5. Tá? Cliquei aqui, ó, D5 e assim sucessivamente. Tá? O conteúdo de uma célula você pode alterar na própria célula, clicando nela e colocando o nome ou alguma coisa dando um Enter, ou selecionando a célula e vindo aqui na barra de fórmulas. Olha que interessante, quando você coloca o cursor do mouse sem clicar, ele dá um nome dos recursos para vocês. Isso aí é importante. Então eu posso vir aqui também na barra de fórmula e colocar um outro conteúdo. Tudo bem? E aqui eu posso ter, como eu falei, mais de uma planilha dentro do mesmo documento. Então, posso ter várias planilhas com conteúdo diferente. Então, aqui na planilha 1 eu tenho esse conteúdo. Se eu vier na 2, eu coloco um outro conteúdo aqui. E se eu vier na 3, eu coloco um outro conteúdo aqui. Ó. Então, repare, se eu clicar na 1, eu tenho um conteúdo. Na 2, um outro conteúdo. E na 3, um outro conteúdo. Espero ter ajudado nessa aula número 1, gente. Mais para frente a gente vai montando algumas outras aí para ir avançando no conhecimento. Valeu!